vida, voltei. Voltamos, porque somos plurais, temos muitos eus dentro de nós mesmos. Já dizia Fernando Pessoa. Pois bem, antes de mais nada, quero corrigir um erro que houve, que do bloco anterior foi o seguinte: eu falei que a companhia Mega Mini foi fundada por 5 componentes. Na verdade, eu esqueci um dos componentes. E se um dos componentes estiver vendo este vídeo, vai ficar mal, né? Então, eu queria falar aqui que também foi fundada pelo Roberto Alencar, o Betão, tá? Que hoje é um grande bailarino, grandíssimo mesmo bailarino, e os outros 4 outros componentes que fundaram a companhia Mega Mini. Então, voltando à nossa questão da cultura, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, é curto, tá? Sobre esse tema que eu acho mais conciso, escrito por mim mesmo. Então eu quero mostrar aqui para vocês este livro. Foi um livro escrito para ser doado, para ser entregue aos professores da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, e foi produzido pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE. Então eu escrevi um texto sobre teatro infantil, que todos aqueles que quiserem adquirir, dei depois uma e-mailizada para o e-mail que o Denis vai colocar aqui embaixo, tá? E lá vocês perguntem se é possível obter esse livro. Na verdade são 3 livros, né? Um sobre teatro para crianças, outro sobre dança e o outro sobre artes visuais, ok? Então, voltando à questão da cultura, né, que a gente estava falando, né, que eu falei da história do Paulo Freire, que ele falava natureza versus homem, né? Então tudo que é produzido pelo homem ele considera cultura. Então vamos lá. Fico bonito de óculos e de perfil e minha nuca. Viu? Aqui tô ficando careca, né? Ó, careca. De frente nem parece. Pois bem, a cultura é mãe de todos. Tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como se ensina e como se aprende. César Cole, grande educador. Vou ler de novo, que tem que ler devagar e pensar. Tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como se ensina e como se aprende. Bom, no vídeo vocês fazem aí volta de novo, aí volta de novo até entender, né, a frase. Uma definição geral de cultura tornou-se particularmente complexa hoje em dia, porque ela pode ser estudada sobre vários pontos de vista e poderíamos escolher várias áreas de conhecimento para defini-la. Eu sempre gostei muito desse tracinho lá, defini-la. Sociologia, filosofia, antropologia, etc. e tal. Apesar da complexidade do assunto, podemos sugerir algumas definições. Veja bem. Cultura é o patrimônio material e imaterial de um povo, entendendo o termo imaterial não só como a produção artística, ou seja, as belas artes, teatro, dança, literatura, artes visuais, circo, mas também como a somatória de crenças, comportamentos, valores e regras morais que permeiam e identificam uma comunidade ou um agrupamento de pessoas. A cultura é a maneira de ser de um povo. Ou seja, se, por exemplo, você se relaciona com alguma pessoa, seja amigo ou relacionamento íntimo, você vai criar uma cultura entre vocês dois. Né? Vai se criar hábitos, maneiras de ser, maneiras de gesticular, maneiras de estar junto. Então, aí já existe uma cultura da família, né? Dos filhos e dos pais, desse agrupamento, mini agrupamento. Existe uma cultura do seu bairro, assim como da sua cidade, do seu país, e assim vai embora, tá? Então esse conceito é importante para depois, eu estou adentrando nesse conceito agora, para depois a gente começar a falar sobre teatro no próximo programa. Então hoje a gente nem vai entrar na questão ainda do teatro, tá bom? Não fica triste, a gente tem uma vida longa pela frente, todos juntinhos, mesmo que virtualmente. Então eu falava aqui do Paulo Freire. Paulo Freire também tinha sobre a questão de cultura melhor ou pior, mais ou menos. Ele também tinha uma história que era muito interessante, que era assim: ele foi fazer uma viagem de pesquisa ao Chile. Então ele era um povoado
de camponeses. Então ele já chegou lá assim um pouco, não ele, né, mas as pessoas que o receberam, eles receberam o Paulo Freire um pouco com o pé atrás, né? Camponeses, quem é esse cara que vem da universidade, né? Vai dar um de bonzão aqui com a gente e tal. E o Paulo Freire, na sua índole, né, de humildade, de inteligência, de sapiência, ele conseguiu perceber isso. Então ele já criou, né, um jogo, vamos chamar de um jogo, de uma experiência entre ele e essa comunidade de camponeses do Chile. Então ele falou assim: bom, a gente vai fazer o seguinte jogo, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês têm que responder, né? E assim também vocês fazem uma pergunta para mim e eu tenho que responder. No final de várias perguntas, vamos ver quem respondeu mais perguntas. Então o Paulo Freire começou fazendo uma pergunta que era assim: quem foi Piaget? Aí os camponeses todos, Piaget, né, Piaget, enfim, né, ficaram lá matutando, claro que não sabiam. E aí finalmente falaram: nós não sabemos quem foi Piaget. Ok, ponto para o Paulo Freire. Aí os camponeses foram lá e resolveram então formular a seguinte pergunta: Senhor Paulo Freire, como é que se planta ervilha? Em que período do ano plantamos ervilha? Aí Paulo Freire ficou pensando, falou: não sei, né? E assim se sucedeu, né? Claro, Paulo Freire fazia as perguntas mais, né, incríveis sobre, né, o conhecimento erudito, né, dito erudito, e os camponeses aquilo que eles sabiam. No final das contas, deu empate, né, porque ninguém respondeu nenhuma pergunta. Então, o que Paulo Freire quis mostrar para eles? Que o que eles sabiam era tão ou mais importante do que aquilo que o Paulo Freire sabia, dentro daquele contexto, né, de onde eles moravam. Então isso ilustra muito bem essa história. Momento propaganda. Gostaria então de falar sobre o Colégio Instituto Siddhartha, que fica aqui na cidade de Cotia, no estado de São Paulo. É um instituto que vem realizando um trabalho muito importante em relação ao brincar, né, da criança e tudo que se refere à cultura da criança. O colégio tem nos auxiliado muito, nos prestigiado, e para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Instituto e do Colégio Siddhartha, vou deixar aqui então um endereço virtual: www.siddhartha.g12.br. Ok? Acessem. Então, sobre a cultura poderíamos falar muitas outras coisas, mas a gente tem agora já 1 minuto para a gente encerrar esse bloco. E eu só queria finalizar então falando que a cultura é de todos, a cultura é a mãe de todos mesmo. Então, eu acho que é importante o respeito, né, à cultura de cada um e tentar conhecer melhor, né, porque cultura vem do latim, que é cultivar, né, cultivar um pé de mamão, cultivar um pé de arroz. Então você vai construindo, vai alimentando, vai regando, como eu falava, né, dessa questão da relação entre uma pessoa ou outra, ou de um núcleo familiar. Essas relações vão sendo cultivadas até existir um algo, né? Um algo às vezes material, às vezes imaterial, né? Aquela família constrói através, né? Constrói casas, né? Material, mas também mais do que isso, ela constrói relações, né? de emocionais e mentais e espirituais entre si. Então acho que cultura a gente pode até falar mais em outros momentos e também quero já deixar aqui registrado para quem quiser entrar em contato com a gente, porque esses vídeos estão sendo gravados, depois vamos posteriormente entrevistar grupos de teatro, especialistas de teatro. Eu gostaria de deixar aqui o e-mail para que entre em contato conosco, por favor, é muito importante, né, a sua opinião, o que você está achando, que é tv@culturainfancia.com.br. tv@culturainfancia.com.br. Então, teremos ainda um próximo bloco final e aí vamos ter que nos despedir neste momento. Mas
voltamos a nos ver.